Cristãos e os espíritas creem no mesmo Cristo? Primeira parte. A resposta é não. Vamos analisar alguns detalhes para sabermos em que diferem os dois Cristos, o Cristo bíblico e o Cristo espírita. Este é o Jesus Cristo que os espíritas acreditam ser o Filho de Deus. O Jesus dos espíritas. De acordo com o Espiritismo, Jesus, como todas as outras pessoas, foi um espírito criado simples e ignorante e com o passar de muitas reencarnações conseguiu chegar ao status de espírito superior. Nem espírito puro ele era, pois essa categoria não reencarna mais. Enquanto esteve na Terra, ainda era um espírito errante e precisava então passar por provas e expiações para evoluir um pouco mais. Sua morte e sofrimento teriam sido para apagar erros de outras vidas e jamais para salvar as pessoas de seus pecados. Essa é uma conclusão lógica quando avaliamos os livros escritos por Allan Kardec. Bom, deveria ser, mas nesse ponto começam as contradições. Falarei sobre elas mais abaixo. Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos. Questão 226. É poder-se a dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Vamos analisar. Se Jesus estava ligado a um corpo, logicamente pela doutrina espírita, ele era um espírito errante e precisava melhorar, pois os perfeitos não precisam mais de encarnação. Agora, indo um pouco mais além, na escala dos espíritos nas questões 107 a 113. Vemos o seguinte: espíritos de segunda ordem que são os espíritos bons. Questão 107 diz que as características gerais dos espíritos de segunda ordem, bons espíritos, no caso, Jesus, são: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem e etc. Mais à frente diz: não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Conclusão: Jesus estava em um corpo físico, não estava completamente desmaterializado, senão já seria um espírito puro de primeira ordem, e teve que passar por provas e expiações, pois todos os espíritos de segunda ordem precisam alcançar a perfeição. Se Jesus estava preso ao corpo, então ele precisava atingir a perfeição. Portanto, não era um espírito perfeito. Vamos analisar mais. Espíritos de primeira ordem que são os puros. Características gerais, questão 112, ou nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Questão 113, primeira classe. Classe única.
Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Nesse caso, Jesus estava preso à impureza da matéria, esteve sujeito à encarnação e reencarnação em corpo perecível e sofreu provas e expiações. Portanto, era um espírito de segunda ordem. As contradições que falei que iria comentar são: primeiro, os espíritas que dizem que Jesus era um espírito puro não sabem explicar como ele poderia ser um espírito puro e estar encarnado ou reencarnado, se os espíritos dessa ordem não encarnam mais. Segundo, os que dizem que ele era um espírito superior não sabem explicar como ele, sendo um espírito superior de segunda ordem, não precisava passar por provas e expiações, uma vez que é ensinado que todo espírito de segunda ordem não é perfeito e ainda precisa passar por provas e expiações para atingir a perfeição. A dificuldade. Essas situações nos levam a concluir que, como Jesus precisava atingir a perfeição, evidentemente, morreu pagando algum erro da vida passada. Até porque, a questão 764 do Livro dos Espíritos diz claramente que todos pagam na mesma medida o mal praticado contra os outros. Sendo assim, Jesus devia estar pagando algum crime da vida passada, o que seria uma loucura espírita. Os espíritas não param para avaliar isso com clareza, mas é justamente isso que creem até mesmo sem se darem conta alguns. O próximo é o Jesus Cristo que os evangélicos acreditam ser o Filho de Deus. Continua. Na graça de Cristo, Sara. Por Eurias Rodrigues Carneiro.